Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro do ano do Senhor de 2025. Depois de um breve período de recesso, nós retomamos hoje o comentário dos trechos do Evangelho, tais quais eles se encontram na liturgia diária. É uma alegria nós podermos estar juntos novamente e oxalá esses nossos comentários possam nos ajudar a compreender o Evangelho e a compreender o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Em tudo o que o Senhor fez e ensinou, Ele desvelou o rosto misericordioso, compassivo, terno de Deus. É importante, desde o início desta nossa retomada dos comentários dos evangelhos da liturgia diária, nós termos presente que o evangelho não é um diário de bordo. O evangelho é fruto da experiência pascal. Ele não é, propriamente dito, história no sentido moderno, mas ele é proclamação de fé. O evangelho da liturgia de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O trecho do Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. Primeiro, a cura da sogra de Pedro, tal qual se encontra nos versículos 29 a 31, e, em seguida, um sumário, que está nos versículos 32 a 39. A casa de Simão e André ficava a poucos metros da sinagoga de Cafarnaum. Ali, o Evangelho de hoje nos relata a cura, ainda no dia de sábado, dia do descanso, da sogra de Simão, acometida de uma febre. E, em seguida, ele apresenta um sumário da atividade de Jesus, isto é, um resumo, do sucesso da atividade de Jesus depois do pôr do sol, portanto, depois de ter passado o descanso sabático. Jesus é acompanhado dos 4 primeiros discípulos, que ele chamou às margens do mar da Galileia. 2 duplas de irmãos, Simão e André, Tiago
e João. Indiretamente, mencionando a sogra de Simão, o evangelista nos faz saber que Simão Pedro era casado. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, escreve: não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Provavelmente, a esposa de Simão o acompanhava em suas viagens. É o que nos dá a entender Paulo, não especificamente de Pedro, mas falando em geral dos discípulos e dos apóstolos. Provavelmente, a esposa de Simão o acompanhava, como eu disse, em suas viagens. Jesus cura a sogra de Simão, aproximando-se, segurando-a pela mão para que se levantasse. A febre alta que prostrava e ameaçava a vida da sogra de Pedro era considerada a antessala da morte, um mal que definhava os ossos. Pegando na mão da sogra de Pedro, é como se Jesus a despertasse do sono, que era metáfora da morte. Jesus, tomando a sogra de Pedro pela mão, como quem desperta o outro do sono, e fazendo-a levantar, Jesus é apresentado assim como o Senhor da vida, que tomando, repito, a sogra de Pedro pela mão, a faz levantar para servir. A observação temporal, dizendo depois do pôr do sol, e o deslocamento espacial da sinagoga à casa de Simão, indica que o Senhor age sempre e em todo lugar. No capítulo 9 do Evangelho segundo São João, quando Jesus é criticado por curar o cego de nascença num dia de sábado, ele afirma: o meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. O Senhor age sempre em favor da nossa vida. Não importa em que tempo ou lugar, Ele age sempre. Não há tempo nem lugar em que o Senhor não manifeste a sua bondade e a sua misericórdia e faça as pessoas experimentarem a força da vida da qual Ele é portador para toda a humanidade. Sua presença, onde quer que seja, transforma a vida das pessoas, fazendo-as experimentar a proximidade de Deus. De madrugada, diz o nosso texto no versículo 35, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus não se deixa seduzir pela tentação da fama e do sucesso. Procura lugares afastados para rezar e não admite perder a dimensão universal de sua missão. Ele veio para todas as pessoas. Ele está presente como ressuscitado em todos os lugares e nesses lugares ele age em favor das pessoas, desvelando o rosto de Deus. Por isso, nós encontramos no Evangelho de hoje esta afirmação: vamos
a outros lugares, pois foi para isso que eu vim, disse o Senhor. Numa linguagem moderna, nós podemos dizer que Jesus é alguém que não perde o foco. Não perde o foco da sua missão. Não perde o foco do para que ele é enviado por Deus. Nem tampouco se distancia do essencial, que é fazer a vontade de Deus. Jesus não se deixa seduzir pela fama, pela aparência. A sua vida, a sua existência é para todos. Ele não se deixa aprisionar por qualquer grupo que seja. Nós estamos nesse ano de 2025 celebrando o jubileu da esperança, cujo tema é Spes non confundit, a esperança não desilude, e o lema peregrinos de esperança. Que nós possamos viver meditando o Evangelho de cada dia, viver da esperança. É o encontro com o Senhor da vida que desperta em nós a capacidade de não nos deixarmos submergir pelas intempéries do cotidiano, nem sermos pressionados, não é? Desculpe a redundância, pela pressão do tempo. Que o Senhor nos dê a graça da disponibilidade para que, a exemplo dele, nutridos pela esperança, nós possamos ir onde Deus quer que nós vamos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.